Olá a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado por assistirem a estas conferências. Sejamos todos bem-vindos. Tema número 12 do curso Conhecimento de Si Mesmo. Retorno e recorrência. Cada tema tem a sua importância. Não há um tema mais ou menos importante. Temário organizado por seres de consciência desperta está de fato completo e não há um tema que se possa dispensar. Nós passamos todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, um tema em ordem até chegar ao tema número 50. E após reiniciamos um ciclo novamente, pelo temário número 1. Então, retorno e recorrência. O que seria retorno? O que seria recorrência? Então, este tema nós vamos compreender, podemos refletir e compreender como se processa a nossa existência ou as nossas existências. Por que nos acontecem determinados eventos, agradáveis ou desagradáveis? E como podemos modificar esses acontecimentos? O que podemos fazer para modificar esses acontecimentos desagradáveis que acontecem não por nossa vontade, mas acontecem porque acontecem. E nós somos impotentes diante dos eventos, diante das circunstâncias da existência. Nós praticamente somos vítimas do nosso eu psicológico, dos eus. E nós protestamos, reclamamos, queremos mudar, porém não mudamos, porque existe dentro de nós os atores, que são os defeitos psicológicos. São esses atores que nos levam às circunstâncias, que nos levam às cenas. Então existem 3 tipos de atos na nossa existência. Existem os atos da recorrência, que são mecânicos, são do ego. Existem os acidentes, que estão sujeitos à lei dos acidentes, por nós estarmos adormecidos. Então, acontecem os acidentes. Vamos dirigindo e falando ao celular, conversando, ouvindo música, olhando a paisagem, e distraídos, acontece o acidente. Então, é porque estávamos adormecidos, não estamos vivendo o instante. Então, a chave para evitar os acidentes, para evitar a recorrência, é viver o instante. E existem os atos conscientes. Os atos conscientes que
se tem, é por estar em vigília, por estar atentos a nós mesmos. E então devemos fazer um esforço para viver o instante, para estar em vigília o maior tempo possível durante a nossa existência, durante o nosso dia. Então, a recorrência acontece por causa do ego. Recorrência é voltar a acontecer. Então, em uma existência, acontecem as cenas, todos os fatos que aconteceram na existência passada. Porque os atores estão aí dentro da nossa psique. Os atores são os defeitos psicológicos que utilizam, que usam, que manipulam a máquina humana. Então, esses atores nos levam a cometer os erros. Então, nós, quando se morre, quando a pessoa morre, ela enrola um filme e leva para a eternidade esse filme, com todos os acontecimentos da existência. Então, em uma outra existência, vem-se a existir e se desenrola esse filme no tapete da existência. Então, os atores vão entrando em ação em cada época da nossa existência, vai entrando em ação. Se numa existência passada nós tivemos uma briga por qualquer motivo, um motivo de talvez uma discussão em um bar, um boteco, se leva para a eternidade esse filme e volta na próxima existência. Vai acontecer novamente essa briga, essa discussão, talvez em outro ambiente, porém vão se encontrar as pessoas, os dois atores, vai se encontrar os dois que brigaram, porque os eus de uma pessoa e da outra se comunicam telepaticamente e se buscam e se encontram para resolver essa questão. É, na verdade, uma oportunidade para resolver essa rixa, essa diferença de uma forma sábia. Porém, como o ego nos manipula, o ego que está no comando, não se está em vigília e se procura resolver à força. Então, a briga acontece. E em cada existência vai acontecer essa briga. E cada vez com maior intensidade, mais violência, porque se alimentam os defeitos em cada recorrência, em cada cena, cada acontecimento de cada existência
se robustecem os defeitos. Então, se houve em uma existência apenas uma discussão, um desentendimento leve e passou, porém o defeito continua lá. Então, na próxima existência vai ocorrer esse reencontro, essa recorrência, e já com mais intensidade, já mais acirrada. E assim, em cada existência, mais e mais intensa essa recorrência. Porque o ator está lá, que é o defeito psicológico, e se robustece. Como não se elimina o ator, ele se robustece. E em cada existência vai se agravando, então, até que o ponto duas pessoas se encontram e se matam. Porém, na outra existência vão se encontrar de novo, e aquela pessoa que matou vai ser morta pelo outro. Então, se invertem as posições. A pessoa que foi o assassino vira vítima, é o assassinado. E assim acontece com todos os eventos da nossa existência. Vão acontecendo em cada etapa da vida. Em cada etapa da vida vai acontecendo as recorrências. Então, nós todos, quando viemos à existência, temos direito a 3.000 almas. Então, 108 existências para cada alma. Cada vez que se passa pela involução, que se passa pelas infradimensões, se perde a alma. Se passa por essas infradimensões 3.000 vezes. Então, quando se volta ao gênero humano novamente, se cria outra alma, se ganha outra alma. Então, em cada 108 existências se tem uma alma. Então, essa alma vai se enegrecendo cada vez mais. Na existência número 1, na 2, até chegar à 108ª existência, essa alma está enegrecida. Se não se trabalha, ela se enegrece cada vez mais. Os eus, os defeitos psicológicos, se robustecem tanto que essa alma, então, volta a... Se não se faz esse trabalho de autoconhecimento, novamente se perde a alma. Todos se usam as 108 existências, se perde a alma. Passa pelas infradimensões, volta à existência, passa pela evolução, desde o mineral, o vegetal, o animal, chega ao reino humano, novamente se ganha outra alma. E assim sucessivamente. Em um total de 324.000 existências. Então são 108 existências multiplicados por 3.000, que dá um total de 324.000 existências. E o objetivo de que nos dão essas existências são para o trabalho de autorrealização íntima do ser. Trabalho de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, que é resgatar
as nossas chispas, a nossa consciência, a nossa essência, que está fracionada e presa em diferentes defeitos psicológicos. Porém, se não se faz esse trabalho, se perde. Se em 108 existências não se faz esse trabalho, se perde a alma. Cada vez se perde a alma. Então, existe lá na Bíblia, Jesus diz que de que vale ganhar o mundo e perder a alma. Então, a nossa alma, nós precisamos reintegrar a nossa essência, desintegrar os defeitos e reintegrar as nossas chispas, a nossa essência, para despertar a consciência e não voltar a ser enfrascada novamente. Então, a nossa existência, a nossa vida é mecânica, completamente mecânica. Acontecem, os fatos vão acontecendo por fora da nossa razão, por fora do nosso conhecimento. Nós acreditamos que fazemos as coisas, porém a verdade é que nos acontecem. Não são atos conscientes. A nossa existência é mecânica. Então essa lei do retorno, retorno e recorrência é a mesma lei do karma. Para que se cumpra o karma, é necessário que haja esse reencontro. Duas pessoas que brigaram, elas criaram esse karma, adquiriram esse karma e precisam resolver isso. E voltam a se encontrar, é uma nova oportunidade para que se resolva esse conflito. Porém, como não se sabe a razão da existência, nós lutamos para resolver isso a ferro e fogo. E acabamos nos complicando cada vez mais em cada existência. Então, o correto é transcender essas leis, essas duas leis mecânicas, se transcende quando se elimina o ator. Quando se elimina o ator. Ou atores. Se transcende essa lei. Se transcende essas duas leis, que são leis mecânicas, que nos levam a circunstâncias. Então, as cenas só podem existir se existem os atores, que são os eus. Os eus, os defeitos psicológicos, que nos levam a cometer os erros. Se nós eliminamos os eus, essa cena já não existe mais. Ela deixa de existir. Então, uma pessoa vai trabalhando sobre si e vai corrigindo
vai transcendendo e corrigindo essas leis de recorrência, que é voltar a acontecer tudo novamente. E não há outra forma, não há outra saída. Ou se transcende essas leis com a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos dos atores, ou se torna cada vez pior, cada vez mais escravo dessas leis. Porque nós somos escravos, na verdade, somos escravos dessas leis. Nós pensamos que sabemos muito e não sabemos, nem sabemos que não sabemos. E isso nos acontece por consequência. Se uma pessoa vai despertando a consciência, ela vai poder saber o que está por acontecer na sua existência e ela pode evitar, porque ela vai estar consciente, vai estar em vigília e vai estar consciente e vai transcender essa recorrência. Não vai acontecer a briga, não vai acontecer o acidente, porque a pessoa está em vigília e eliminando os defeitos psicológicos. Então, nessas existências, nós voltamos, sempre retornamos na semente dos nossos descendentes. Hoje nós somos pais, avós, bisavós. Em outra existência nós seremos filhos, seremos netos, bisnetos dessas mesmas pessoas. Nós voltamos sempre na mesma linha, sempre na mesma família. Então, se morre e se volta a nascer, se morre e se volta a nascer, sempre na mesma linha, sempre na mesma família. Também acontece com lugares. Se nós, em uma existência, viajamos, nos mudamos de país, em outra existência, nós vamos mudar de país, vamos mudar de região, vamos migrar para outra região, no mesmo país. E assim é com todas as coisas, com todo o evento, todos os acontecimentos são repetitivos, são mecânicos, porque nós não temos consciência. Os casamentos se casam sempre com a mesma pessoa. Em todas as existências se casa com a mesma pessoa. E dura o tempo que tem que durar. Pessoa se casa, vai durar tantos anos. E ali se acabou. Já estava programado para terminar essa união nessa data, era para esse período. Nós podemos refletir um pouco que antigamente, não muito antigamente, os casamentos eram para a vida toda. E por estes tempos, os casamentos já duram pouco, porque foi se agravando, as recorrências foram se agravando, em cada época da vida foi agravando, e isso foi encurtando o tempo. Nós fomos adquirindo muitos compromissos, porque o nosso ego
adquire compromissos. E compromissos para outra existência. E ele tem que cumprir. Então a vida se torna acelerada. Porque são muitos compromissos para uma vida de 70 anos, por exemplo. Então são muitos compromissos. Então, o ego precisa cumprir todos os compromissos. Então, por isso, hoje, a vida é acelerada. Todos corremos. Andamos sempre correndo. Porque o nosso ego nos põe para correr. Porque ele tem outro compromisso amanhã. Então, a pessoa se separa porque logo tem que casar com outra pessoa, tem que se unir a outra pessoa. E a outra pessoa também tem que se unir com outra. Então os compromissos vão aumentando em cada existência. Como aumenta o ator, aumenta as cenas. E um espaço que antes se vivia 70 anos com poucos compromissos, com um companheiro ou uma companheira, por exemplo, não se tinha muitos compromissos. O ego não se tinha muito ego. Então hoje o ego se robusteceu, aumentou. Então os compromissos aumentaram e a vida é acelerada. Precisa viver rapidamente, precisa cumprir, consumar esse compromisso, porque vem outro, e outro, e outro, e mais outro. E assim a vida passa mecanicamente e não se faz o que se tem que fazer. Na verdade, nós vegetamos, porque não sabemos para que vivemos. Então, se eu sei para que vivo, eu vou viver de forma mais consciente, de forma a realizar esse objetivo. Então, o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. Tudo na natureza, tudo no cosmos existe com esse objetivo. Chegar ao reino humano, ter 108 existências, em uma existência dessas, fazer esse trabalho de autorrealização íntima do ser. Outro ciclo, 108 existências. Se não se faz, isso chega aos 3.000 ciclos e se volta para de onde se saiu, com nas mesmas condições, sem ter feito nada. Então, se vegetou. Vivemos de forma completamente mecânica. E isso não tem valor, porque se sofre, se luta durante a vida e chega a um ponto, a pessoa morre, não leva nada, termina o ciclo, vai para as infradimensões, volta, continua, e assim, mecanicamente, repetitivamente, acontece todo esse processo de retorno e recorrência. Então, este ensinamento, ele nos dá as chaves para nós nos dar conta de que realmente o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. Nós dizemos, porém, não basta eu acreditar que é. Porque alguém disse que é. Não, é necessário refletir
para compreender que realmente há um objetivo para a nossa existência. Não é algo assim por nada. Para que existiria tudo que existe sem um objetivo, só para existir, só para viver, sofrer, lutar, conseguir tudo que a vida, tudo que nos dizem que é necessário ser alguém na vida? De que adianta ser alguém na vida e chega ao final de uma existência e se perde tempo, porque não fez o que teria que fazer, que é esse trabalho de resgatar a consciência, resgatar as nossas partículas de essência e reintegrar e nos ligar ou voltar a ligar ao nosso real ser, que é o significado da palavra religião, religar, voltar a ligar, porque nós estamos desligados por causa dos eus, por causa dos defeitos psicológicos. Fomos desligados. Então, para voltar a ligar, precisamos tirar os eus de cena. Precisamos eliminar os eus, resgatar a nossa essência e voltar a nos conectar com o nosso real ser. Então, esse é o objetivo da nossa existência. Porém, não basta que nós acreditemos porque alguém disse. O ideal é que se pratique o que aqui se ensina para comprovar que realmente é assim. Ou então não teria valor nenhum acreditar. Nós dizemos que crer ou duvidar dá na mesma coisa. O ideal, o correto, é que nós comprove, que nós nos torne consciente de verdade de tudo o que aqui aprendemos. Não basta crer ou não crer. Aqui nos dão essas conferências para que nós reflita, porque nós sozinhos não iríamos chegar a refletir. Então, o que nos dão são material para refletir. Então, essas informações não devem ser acatadas assim, intelectualmente, como verdade, como algo que é assim porque disseram. São materiais, são elementos para reflexão. E a reflexão, a prática do que se ensina para comprovar. Então, observar quem está em ação em determinado momento, em determinado instante, quem está no comando dessa máquina. Se é um detalhe, qualquer detalhe dos defeitos psicológicos, da preguiça, um detalhe de ira, impaciência, identificar essas reações e pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse detalhe. Porque nesse detalhe, nesse pequeno defeito, nessa pequena descontentamento, essa impaciência,
está enfrascada uma parte pequena, dependendo da potência desse defeito, está enfrascando uma parte da nossa essência. Então, se nós identificamos que estamos sentindo ira, impaciência, vamos refletir por quê. E vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que elimine essa impaciência, porque nessa impaciência está presa uma parte da nossa essência. E assim, vamos eliminando os atores, e a existência vai se tornando uma existência mais plena, mais consciente. E até quando se eliminam todos os defeitos psicológicos, quando alguém faz um trabalho de autorrealização, a pessoa se torna imortal. Porque ela transcende essas leis de retorno e recorrência. Ela eliminou os atores, ela transcendeu a lei de retorno, já não precisa retornar mais. Não precisa voltar à existência mais, porque ela transcendeu, eliminou os atores. E ela já não tem mais recorrência. Ela se torna um imortal. Porque o nosso problema todo são os eus, os defeitos psicológicos. São eles que nos complicam a existência, que nos complicam a vida. E cada existência é uma oportunidade para resolver isso, para eliminar esses eus e transcender a recorrência. Cada uma são uma oportunidade que nós temos para fazer esse trabalho. Então, se não se faz em 108 existências, se vai para as infradimensões, para que a natureza, para que isso seja desintegrado nas infradimensões. Então, isto acontece mecanicamente. Acontece esse nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer é mecânico. E não se altera porque os atores em cada existência vão se robustecendo mais e mais. Então, a única saída é esse trabalho, é o trabalho com os três fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento e a morte e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento. O nascimento é sexual. Para isso, é necessário deixar de fornicar. A morte é através da auto-observação. E o sacrifício é nos interessar por compartilhar com outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas o ensinamento. Isso nasce, esse interesse por compartilhar, nasce conforme vai se eliminando os defeitos psicológicos. E para eliminar defeitos é necessário cooperar com
outras pessoas para que elas também possam fazer esse trabalho. Para progredir nesse trabalho, se deve pagar a dívida de cada defeito, pagar o karma que cada defeito adquiriu. Então, conforme vai se pagando, vai se progredindo no trabalho e se paga com compartilhar este ensinamento. Se pagam muitas dívidas ao compartilhar esse ensinamento com um esforço. Quanto maior o esforço, quanto maior as dificuldades que a pessoa tenha para compartilhar esse ensinamento, mais valor tem esse trabalho, mais valor tem esse fato de compartilhar, de acordo com o esforço que cada pessoa precise fazer para levar esse ensinamento a outras pessoas. Então, pode ser que em uma existência passada nós já tivemos, provavelmente já tivemos nestes ensinamentos. Já conhecemos esses ensinamentos. E por qualquer coisa, nós abandonamos. Chegamos até um ponto e abandonamos. Na outra existência vai acontecer essa mesma recorrência. Vai acontecer. Nós vamos receber o ensinamento, vamos chegar até um ponto e vamos abandonar. Porque é mecânico. Chega ali, chega naquele instante, chega a recorrência e nós, inconsciente, deixamos tudo acontecer de acordo com a recorrência. E isso acontece porque nós estamos adormecidos. Porque nós não estamos em vigília. Então é necessário recuperar a vigília. Refletir sobre esses ensinamentos, sobre a nossa existência. Questionar para que existimos, para que vivemos, por que vivemos, qual é o sentido da nossa existência. Será que o sentido da nossa existência é ganhar um bom dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, uma boa condição financeira, poder viajar, essas coisas todas? Será que isso é o objetivo da nossa existência? Então, nós damos valor a coisas que realmente não têm valor. Damos importância a coisas que realmente não têm importância. O que é mais importante para nós? Pode ser a disputa do nosso time preferido, aquele clássico preferido. Nós damos valor a isso. Nós damos valor ao governo, que governo será, quem será que vai ser o próximo governo, com esse próximo governo tudo vai melhorar. Então vamos com essas esperanças mecânicas, dando valor a coisas que realmente não têm valor. Nós damos importância a notícias. Temos que saber o que está acontecendo. O jornal, o telejornal, nós damos valor a isso, a novela, ao Big Brother, sei lá. E esquecemos de nós, não damos valor a nós, não refletimos sobre a razão da nossa existência. E isso é o indicado, é refletir e encontrar realmente qual é a razão da existência
e poder realizar. Então, este curso nos leva a compreender qual é a razão da existência. Ele nos diz qual é a razão da existência, porém nós temos que refletir e compreender que realmente existe uma razão. E ele nos dá a fórmula de fazer esse trabalho, que é os 3 fatores para a revolução da consciência. Não há outra forma. A forma é essa: nascer, morrer e sacrificar-se. O resto é perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo. Se nós não trabalhamos sobre nós numa existência, nós perdemos o tempo. Nós vivemos para viver. Na verdade, vegetamos. Não vivemos. Então, é um convite que se faz para que cada um de nós reflita sobre estes ensinamentos e que será que nós estamos dando valor a este ensinamento, o valor que ele tem, o verdadeiro valor que tem esse ensinamento, ou nós estamos dando valor a coisas que realmente não têm valor. Então é um convite à reflexão e assim encarar esse trabalho, encarar a nossa existência de forma séria, que é trabalhar com a morte psicológica, deixar de fornicar e levar esse ensinamento, compartilhar com outras pessoas. Podemos compartilhar estas conferências com outras pessoas, compartilhar nas redes sociais, um convite, e já estaremos fazendo alguma coisa. Então, o nosso contato WhatsApp é esse aqui. (55), que é o Brasil, 62, a região, 991929355. E nós estaremos aqui dispostos a levar a todas as pessoas material para reflexão. E este ensinamento não é uma imposição, ele é uma exposição. Se expõe e se convida à reflexão. E cada pessoa deve ter o livre-arbítrio de tomar a decisão que queira. E aqui nós respeitamos o livre-arbítrio de forma... Cada vez nós procuramos compreender mais sobre o que é respeitar o livre-arbítrio. Se uma pessoa nos escreve e pergunta algumas coisas, se responde que a pessoa perguntou e algo mais. Se a pessoa não escreve mais, não pergunta, nós simplesmente eliminamos a conversa e não cobramos da pessoa. E aí, você não falou mais nada? Não, não se faz. A pessoa deve ter o livre-arbítrio de fazer aquilo que ela tomar, a decisão que ela queira. Então, muito obrigado a todos e até terça-feira.